1º de março de 2016. O ar é fresco ao redor de uma propriedade vasta e imaculada perto de Chantilly, na França. O Aga Khan, o líder espiritual bilionário de 82 anos dos muçulmanos ismaelitas, está cuidando de seus amados cavalos. O céu é de um cinza indiferente. O mundo parece normal, seguro, parece protegido pelo tipo de segurança e protocolo que bilhões de euros podem comprar. Então, o telefone toca. Um assistente atende. A voz do outro lado é ríspida, é profissional e irradia a urgência silenciosa e aterrorizante do poder do Estado. É um pedido para uma audiência privada. O homem que liga afirma ser um representante direto de Jean-Yves Le Drian, o ministro da Defesa francês. O assunto? Altamente confidencial, segurança nacional, vida ou morte. A armadilha está armada. As cortinas se abrem. Uma videochamada por Skype é agendada. O Aga Khan senta-se diante de um monitor em seus aposentos particulares. A tela pisca. Ela sofre com uma conexão de banda larga propositalmente degradada. Os pixels se estabilizam. E lá está ele, o ministro da Defesa. Ele está sentado atrás de uma enorme mesa de mogno polido. A bandeira tricolor francesa está perfeitamente imóvel sobre o seu ombro esquerdo. A bandeira da União Europeia está pendurada à sua direita. Um retrato emoldurado do presidente da República, François Hollande, observa solenemente da parede atrás dele. O ministro inclina-se para a câmera. A iluminação na sala é incrivelmente ruim. Sombras profundas obscurecem os detalhes finos do seu rosto, mas os traços gerais são inegáveis. As entradas no cabelo, a mandíbula pesada, o terno escuro e impecavelmente cortado. É Jean-Yves Le Drian. Ele fala. O áudio é abafado. Está cheio de estática digital, mas a mensagem corta o ruído como um bisturi. Jornalistas franceses estão sendo mantidos reféns por extremistas islâmicos no Oriente Médio. Os terroristas estão exigindo um resgate. Mas a França tem uma política pública rigorosa e inflexível. O Estado não negocia com terroristas. O Estado não paga resgates. Portanto, o ministro explica que eles precisam de ajuda privada. Eles precisam de patriotas. Eles precisam de capital discreto e não oficial para garantir a libertação de vidas inocentes. Os fundos devem ser inderrastreáveis. Eles devem ser transferidos imediatamente para contas bancárias seguras na Polônia e na China. Assim que os reféns estiverem a salvo, o governo francês reembolsará discretamente o dinheiro. O Aga Khan ouve. Ele é um homem acostumado aos fardos pesados da liderança global. Ele entende as sombras escuras onde a geopolítica opera. Ele acredita que está fazendo a coisa certa. Ele autoriza 5 transferências bancárias separadas. 20 milhões de euros desaparecem no éter digital. A crise dos reféns, puro teatro. A missão secreta, uma história de fantasmas. O homem na tela, um fantasma. Ele não é o ministro da Defesa. Ele é um ator usando uma máscara de silicone hiperrealista feita sob medida. A conexão é encerrada. A tela fica preta. O dinheiro se foi. Essa foi a ilusão. Entender como uma ficção de 80 milhões de dólares é escrita, produzida e executada exige entender o diretor. Precisamos dissecar a arquitetura de um golpista. O cérebro por trás disso é Gilbert Chickley. Ele tem 54 anos, franco-israelense, nascido no bairro operário de Belleville, em Paris. Ele se porta com a arrogância de um homem que acredita ter hackeado o código-fonte da natureza humana. Ele não é um bandido de rua com um pé de cabra. Ele é um engenheiro da vulnerabilidade humana. Volte para o início dos anos 2000. Chickley já é uma lenda no submundo parisiense. Ele é amplamente considerado o pioneiro do golpe do falso CIO. Ele constrói um império criminoso sem dar um único tiro. Sua arma de escolha é um telefone. Ele liga para funcionários de nível médio fingindo ser o presidente ou CEO da empresa deles. Ele usa exatamente o mesmo coquetel psicológico todas as vezes: alta autoridade, extrema urgência, isolamento total. Ele diz a eles que esta é uma missão secreta. Ele diz para não alertarem o gerente. Ele diz que eles estão se reportando diretamente a ele para erradicar o financiamento terrorista escondido dentro da empresa. Ele os bajula. Ele os intimida. Ele manipula esses funcionários para que esvaziem os cofres da empresa. Os funcionários ficam cegos pela emoção de serem escolhidos para uma operação clandestina pelo grande chefe. Eles transferem milhões de euros para empresas de fachada no exterior.
Em um caso infame, um gerente de banco literalmente entrega uma maleta cheia de dinheiro no banheiro de um café parisiense. Chikli é brilhante, mas o brilhantismo deixa um rastro. É 2009. Sentindo que as autoridades francesas estão se aproximando, ele foge. Ele pega um voo e desaparece no santuário ensolarado de Ashdod, em Israel. Como ele tem dupla cidadania, está a salvo da extradição. Ele vive abertamente. Ele compra uma mansão enorme. Ele se casa com uma jovem chamada Shirley. Ele vive a vida de um rei exilado. Ele até dá entrevistas para a televisão. Quando questionado sobre seus crimes, ele não demonstra nenhum pingo de remorso. Ele chama isso de jogo. Ele se compara a um ator famoso. Ele dá um sorriso malicioso para a câmera e diz: "Você tem o dom ou não tem?" Em 2015, os tribunais franceses o condenam à revelia. Eles o sentenciam a 7 anos de prisão. Eles impõem uma multa de 1 milhão de euros. Eles ordenam que ele pague 5.500.000 euros em danos às suas vítimas. Mas da sua mansão em Israel, Chikli simplesmente ri. A audácia é tão cativante que até fazem um filme sobre a sua vida. O título é Conto com Você. Mas os aplausos nunca são suficientes para um artista nato. O golpe do falso CI o está ficando manjado. Os bancos estão percebendo. Os protocolos de segurança estão mudando. Chikli precisa de um novo ato. Ele precisa aumentar as apostas. Ele pensa que, se você pode fingir ser um CEO de uma empresa, por que não um ministro do governo? A transição é audaciosa. É o salto do teatro comunitário local para a Broadway. O ano é 2015. A França está dominada por uma tensão profunda. O terrorismo é uma manchete diária. O Oriente Médio é um barril de pólvora. Sequestros são uma realidade visceral e aterrorizante. Quem é o homem que está no centro absoluto dessa tempestade geopolítica? Jean-Yves Le Drian, o ministro da Defesa. Ele é um aliado de alto escalão do presidente Emmanuel Macron. Ele é o rosto estoico da resiliência militar francesa. Chikli e seu principal comparsa, um homem de 35 anos chamado Anthony Lazarevich, começam a redigir o roteiro. A preparação é meticulosa, é forense. Eles estudam os trejeitos de Le Drian, eles estudam o seu vocabulário burocrático, mas apenas a voz não é suficiente para esse nível de extorsão. Eles precisam de uma âncora visual. Eles entram em contato com um artesão do submundo. Eles encomendam uma máscara de silicone de alta qualidade, feita sob medida, modelada diretamente na estrutura facial do ministro. Em seguida, eles constroem um cenário. Eles alugam uma sala comum e a transformam em uma réplica de alta fidelidade de um escritório ministerial francês. Eles compram a pesada mesa de madeira. Eles obtêm as dimensões exatas da bandeira francesa e da bandeira da União Europeia. Eles penduram o retrato oficial do presidente. Eles não estão apenas construindo um cenário. Eles estão construindo uma caixa de Skinner psicológica. A mecânica do golpe opera com uma precisão impecável e aterrorizante. O golpe opera em 2 fases, a isca e a fisgada. Primeira fase, a isca. Um cúmplice fazendo o papel de um assistente sênior faz a ligação inicial. Eles não miram em cidadãos comuns. Eles miram no ápice absoluto da sociedade global. Os alvos incluem donos de vinhedos de elite, arcebispos, primeiros ministros estrangeiros e bilionários. O assistente fala em tons baixos e urgentes. Eles estabelecem a premissa, os reféns, o sigilo absoluto, a necessidade desesperada de uma linha direta com o ministro. Essa ligação prepara o cérebro do alvo. Ela estabelece a realidade da crise antes mesmo que qualquer evidência visual seja apresentada. A mente começa a construir a narrativa. Segunda fase, a fisgada, a ligação pelo Skype. A câmera é ligada. A iluminação é deliberadamente fraca. A largura de banda é intencionalmente limitada para criar artefatos digitais e pixelização. Isso não é um erro técnico, é uma obra-prima da distração visual. Os seres humanos são máquinas de reconhecimento de padrões. Quando apresentados a uma imagem embaçada de um homem sentado em um escritório oficial ladeado pelas bandeiras corretas, o cérebro humano preenche automaticamente os dados que faltam. O alvo espera ver o ministro da Defesa. Portanto, o alvo vê o ministro da Defesa. A máscara de silicone não precisa ser estruturalmente perfeita. Só precisa ser boa o bastante para sobreviver a um encontro de 30 segundos em baixa resolução. O falso Le Drian fala. A conexão é terrível. Ele está sentado a uma distância calculada da câmera. O áudio estala. Ele lança a bomba. Eu preciso da sua ajuda. A França precisa da sua ajuda.
Transfira os fundos para a China. Salve essas vidas. Antes que a capacidade lógica do alvo consiga acompanhar, a ligação cai. A tela fica preta. A urgência é ensurdecedora. Funciona aterrorizantemente bem. O Aga Khan transfere 20 milhões de euros. O dinheiro entra em contas na Polônia e na China. As autoridades conseguiram congelar uma parte, mas 7 milhões e 700 mil euros desaparecem instantaneamente no labirinto sombrio da lavagem de dinheiro global. Alguns meses depois, a rede tem como alvo Inan Kurash, um dos magnatas dos negócios mais ricos da Turquia. O roteiro é exatamente o mesmo. Os reféns na Síria, o apelo desesperado por fundos inderrastreáveis. Ao longo de 3 semanas agonizantes, Kurash senta-se ao seu computador e autoriza 9 transferências bancárias separadas. O total é impressionante. 47 milhões de dólares perdidos. Corinne Mentzelopoulos, a estimada proprietária da lendária vinícola Chateau Margaux, assiste à mesma tela embaçada. Ela ouve o mesmo apelo desesperado. Ela transfere 5 milhões de euros. O dinheiro flui como um rio. Mais de 150 alvos de elite são contatados. O golpe atinge embaixadas e governos em mais de 50 países. Eles miram no rei da Bélgica. Eles miram na primeira-ministra da Noruega. Eles miram na diretora-geral da Unesco. Eles até tentam convencer o governo tunisiano a comprar 4 helicópteros de ataque Airbus Tigre por 19 milhões de euros. É uma colheita de 80 milhões de dólares. Mas a arrogância é o imposto final sobre o criminoso bem-sucedido. Ao jogar o jogo nessa velocidade, a margem de erro encolhe para zero. O desdobramento começa não com uma brilhante batida policial, mas com um deslize linguístico. É uma única falha microscópica no roteiro. O assistente do falso Le Drian consegue uma ligação com Macky Sall, o presidente do Senegal. A isca está lançada. A crise é apresentada. O falso Le Drian entra na linha para fechar o negócio. Mas Macky Sall não transfere o dinheiro. Macky Sall escuta. Ele estreita os olhos e, em seguida, desliga o telefone. Por quê? Porque Macky Sall conhece o verdadeiro Jean-Yves Le Drian. Eles são velhos amigos, e na língua francesa há uma fronteira distinta e inflexível entre o formal e o informal. O falso Le Drian, atendo-se rigidamente ao seu roteiro de autoridade de Estado, dirige-se ao presidente do Senegal, usando o pronome formal vous. O verdadeiro Le Drian nunca faria isso. O verdadeiro Le Drian usa o íntimo e familiar tu. Nessa única sílaba, a ilusão se despedaça. O presidente do Senegal entra em contato com as verdadeiras autoridades francesas. As sirenes de alarme começam a tocar nas redes de inteligência internacional. Em outro lugar de Paris, o golpe atinge outro obstáculo fatal. Sophie Grenier, a diretora financeira da Câmara de Comércio e Indústria Francesa, recebe a proposta. Ela é metódica. É totalmente imune à manipulação emocional. Ela pede a documentação. Os golpistas enviam por e-mail as cartas ministeriais falsificadas. Ela as lê com atenção. Seus olhos examinam o texto. Há erros de ortografia, erros de digitação desleixados e arrogantes espalhados por todo o papel timbrado oficial. Ela não transfere o dinheiro. Ela liga para a polícia. As autoridades lançam uma enorme caçada humana coordenada. Os investigadores extraem os endereços de IP dos e-mails e das chamadas do Skype. As migalhas digitais levam diretamente pelo Mediterrâneo. Elas levam direto a Israel. A corda está apertando. Chikli sabe que a pressão aumentou, mas ele é um tubarão. Se parar de nadar, ele morre. Ele não pode ficar em Ashdod para sempre. Ele precisa expandir a operação. Ele precisa de novas máscaras. Ele precisa de novos alvos. É agosto de 2017, Ucrânia. Gilbert Chikli e Anton Lazarevich estão viajando. Eles estão longe do santuário protetor de Israel. Eles estão se movendo pelo antigo bloco soviético, provavelmente fazendo contatos com os hackers e lavadores de dinheiro que facilitam a arquitetura sombria de sua rede financeira. Mas a polícia francesa, trabalhando em conjunto com a inteligência internacional, tem observado cada movimento deles. 18 de agosto de 2017, a armadilha se fecha. As autoridades ucranianas se aproximam. Chikli e Lazarevich são presos. Os investigadores apreendem os seus celulares. O que eles encontram no armazenamento digital é assustador. É o projeto para a continuação.
Vasculhando a galeria de fotos no celular de Lazarevich, os detetives encontram imagens em alta resolução de uma máscara de silicone novinha em folha. As bochechas são mais pesadas. A linha do cabelo é distintamente diferente. É o rosto inconfundível do príncipe Albert II de Mônaco. A crise dos reféns havia acabado. O próximo ato seria uma imitação da realeza. Eles provavelmente planejavam atacar os habitantes hiper-ricos do paraíso fiscal europeu, explorando a identidade do príncipe para uma nova e massiva onda de extorsões. Mas as cortinas finalmente se fecharam. Chikly é jogado em uma prisão ucraniana. Ele passa vários meses brutais atrás das grades em Kiev antes que os complexos tratados de extradição sejam resolvidos. O governo francês está profundamente constrangido e absolutamente furioso com a violação da segurança nacional e a usurpação da identidade do seu ministro da Defesa. Eles exigem o seu retorno. Ele é colocado em um avião, é levado de volta para Paris, a mesma cidade da qual fugiu há uma década. Fevereiro de 2020, o julgamento começa. O tribunal em Paris é um teatro de um tipo totalmente diferente. A imprensa global está assistindo. 7 homens estão no banco dos réus, mas todos os olhos estão fixos firmemente em Gilbert Chikly. Ele é desafiador. Senta-se no banco dos réus zombando do processo. Ele nega tudo. Seus advogados apresentam um argumento verdadeiramente bizarro. Eles argumentam que a voz nas chamadas do Skype não é dele. Eles argumentam que é um clone de voz de inteligência artificial, um deepfake projetado por inimigos desconhecidos para incriminá-lo. Ele afirma que é vítima de impostores. É uma defesa desesperada e absurda. O maior golpista está de pé em um tribunal alegando que foi enganado. O verdadeiro Jean-Yves Le Drian, agora atuando como ministro das Relações Exteriores da França, emite uma declaração pública contundente. Ele está chocado. Ele está profundamente ofendido por seu nome e o dever solene do seu cargo terem sido transformados em armas para roubar milhões. As evidências contra a rede são esmagadoras. Os endereços de IP, os milhares de rastros digitais, as transferências bancárias mapeadas ao redor do mundo, as gravações de áudio das chamadas de Skype, combinando perfeitamente com a impressão vocal de Chikly, as fotos da máscara do príncipe Albert, encarando de volta do celular confiscado. 11 de março de 2020. O juiz bate o martelo. O veredito é culpado. A sentença é severa. Gilbert Chikly é condenado a 11 anos em uma prisão francesa. Ele recebe uma multa de 2 milhões de euros. Em setembro de 2020, na apelação, a sentença é levemente reduzida para 10 anos, mas a finalidade absoluta da mensagem continua clara. Anthony Lazarevich é condenado a 7 anos e multado em 1 milhão de euros. Outros 5 cúmplices recebem sentenças que variam de 15 meses de suspensão a 5 anos. O tribunal ordena que os mentores paguem dezenas de milhões em danos ao Aga Khan e a Inan Kirak. À medida que a sentença é lida em voz alta no tribunal, a fachada de indiferença fria e intocável de Chikly se despedaça. O ator sai do personagem. Ele explode em fúria visceral. Ele gesticula descontroladamente do banco dos réus, seu rosto contorcendo-se de fúria. É um escândalo! Ele grita para o juiz. Você deveria ter vergonha. Ele é arrastado fisicamente para fora. As pesadas portas de ferro se fecham com força. As luzes se acendem. O show acabou. No silêncio do pós-julgamento, enquanto a poeira assenta no chão do tribunal, a verdadeira natureza do crime torna-se devastadoramente clara. Não foi uma falha da tecnologia. Os sistemas bancários funcionaram exatamente como foram projetados para funcionar. As transferências bancárias foram executadas de forma impecável pelas instituições. O Skype transmitiu o vídeo exatamente como foi capturado pela lente. Esta foi uma falha catastrófica do sistema operacional humano. Gilbert Chikly não hackeou firewalls seguros. Ele hackeou a empatia. Ele hackeou a autoridade. Ele entendeu uma verdade aterrorizante sobre a natureza humana. As pessoas estão desesperadas para acreditar em uma história convincente. Elas querem ser o herói que salva os reféns na calada da noite. Elas querem ser a pessoa de confiança escolhida pelo ministro da Defesa para uma missão de profunda importância nacional. Quando o medo, a urgência extrema e o fascínio inebriante da exclusividade são introduzidos na mente humana, o pensamento crítico evapora. O intelecto é totalmente ignorado. O Aga Khan não olhou para aquela tela embaçada e travada
e viu uma máscara de silicone barata porque ele não queria ver uma máscara de silicone. Ele queria ver Jean-Yves Le Drian. As pessoas às vezes acreditam no que lhes dizem, mas nunca duvidam do que concluem por si mesmas. Chicley apenas construiu o cenário. As vítimas escreveram a sua própria tragédia. São 80 milhões de dólares roubados, não com uma arma carregada, mas com um pedaço de borracha moldada e uma webcam piscando. É uma ilusão de alto risco paga integralmente pela elite mundial. Hoje, as máscaras estão trancadas em uma sala de evidências em Paris. O dinheiro está espalhado ao vento, enterrado para sempre nos cofres digitais escuros da China e da Polônia. E Gilbert Chicley está sentado em uma cela fria de concreto. Ele é um mestre ilusionista finalmente preso na luz dura e implacável da realidade.